Porque a rejeição da simulação é proveniente do sentimento de derrota, de enganação, de ter vivido uma mentira, de ter sido escravo e de ter tido a sua vida manipulada desde o nascimento. É claro que nós, como espectadores, podemos extrapolar isso para a nossa realidade, relacionando com a hierarquia, governos, disciplina, convenções e todo tipo de instituição social a que estamos submetidos em nossa sociedade, que também formam uma espécie de sistema de controle. Mas a diferença é que isso já é propositalmente representado nas máquinas e na maneira como elas dominam a gente, no universo dos filmes. Portanto, os habitantes de Zion são pessoas que estavam sob o controle do inimigo, mas que acham que se libertaram. E se já estão livres no mundo real, que é o objetivo maior de indivíduos questionadores, por que reclamar? Mesmo diante de outro sistema de controle, eles pensam que por este, ser formado por seus semelhantes, não existe motivo para a revolta no curto prazo. Além do mais, o sentimento que certos indivíduos sentem de insatisfação com a própria realidade no nosso mundo real, na franquia Matrix, significa que inconscientemente eles sabem que tem algo de errado, só que por não terem uma comprovação, uma forma de terem certeza disso, eles precisam continuar vivendo como se tudo estivesse normal. Mas quando descobrem que suas suspeitas estavam certas, é quase impossível ignorar a revolta por ter vivido uma ilusão a vida inteira. Então, diante disso, é extremamente fácil aceitar uma sociedade organizada com regras e normas como Zion, porque pelo menos tem-se a consciência de que não está mais sendo controlado sem saber, considerando que as pessoas de Zion nem imaginam que a cidade é outro sistema de controle das máquinas. O falso sentimento de ter se libertado é tão recompensador que faz com que esses indivíduos não se preocupem com outros possíveis problemas. Talvez com o tempo, surjam alguns cidadãos que se revoltam com o sistema de Zion, mas deve ser bem esporádico, e pressupondo que a cada 100 anos mais ou menos, as máquinas destroem a última cidade dos humanos, e que constantemente estão preocupados com um possível ataque massivo, não existe muito tempo para guerras civis. Se o agente Smith tivesse vencido o Neo, provavelmente seria o fim não só da humanidade, como das máquinas também. O Smith havia se tornado um vírus, cujo único propósito era assimilar e destruir. Ele não conseguia pensar e nem agir além disso. É como se esse fosse um único impulso, que ele não podia e nem conseguia evitar. Então, caso não tivesse sido aniquilado de uma vez por todas, ele conseguiria corromper por completo a simulação, e como já tinha noção de como acessar o mundo real, como fez com Bane, ele iria tomar conta das máquinas no mundo real, inclusive do próprio Deus Ex Machina. E como um software, e não só isso, um vírus, seria praticamente impossível para as inteligências artificiais se livrarem dele, porque além de se multiplicar numa velocidade absurda, ele controlava por completo suas vítimas em um nível extremamente profundo, sem chance delas retomarem a consciência. Assimilando todas as pessoas da simulação, o ex-agente se asseguraria de que elas não voltariam à superfície de suas mentes e, a longo prazo, a extinção da humanidade seria uma realidade, até porque ele já expressou todo o seu ódio pela nossa espécie. E controlando as máquinas, é possível que ele também as levasse à destruição com o tempo, supondo que Smith não podia mudar sua programação para controlar o mundo e viver solitário pela eternidade, apenas com cópias de si mesmo por toda parte. Tudo indica que o vírus Smith iria consumir tudo o que estivesse ao seu alcance até não ter mais nada para assimilar. Nesse ponto, provavelmente ele se autodestruiria, porque seria a única opção que restou. Presume-se que como as máquinas possuem total controle da taxa de natalidade, por elas determinarem quem nasce ou não, é seguro afirmar que as pessoas que são colocadas dentro da Matrix são geradas artificialmente de acordo com a demanda do sistema. Isso significa que as máquinas criam todo um cenário perfeito para que determinada mulher venha a ter um filho. Assim, na simulação, o que pensamos ter sido uma gravidez natural, às vezes até não planejada, aconteceu devido a uma enorme complexidade de eventos orquestrados pelas máquinas, usando como base, provavelmente, dados adquiridos pelo conhecimento da causalidade e das escolhas, para dar vida a um novo ser humano. Contudo, isso não descarta a hipótese de que algumas pessoas consigam burlar o sistema inconscientemente e engravidar sem o consentimento das máquinas, ou seja, mesmo que não exista demanda. Sabemos que isso é possível porque a simulação não é perfeita e apresenta diversos tipos de falhas. Tendo consciência disso, podemos teorizar que as máquinas se aproveitam das mulheres que apresentam predisposição a ter um filho de uma forma natural, sem a interferência delas, e as incorporam na sua maneira de procriar. Por outro lado, a gente também pode imaginar que o que acreditamos serem abortos espontâneos na vida real nada mais são do que a reação das máquinas à gravidez indesejada. Isto é, que por alguma razão
fugiu do controle delas. Se não é necessário que mais um ser ganhe vida para povoar a simulação, as máquinas o descartam antes do nascimento. Seja como for, como não existe interação física, isto é, o sexo é só no sistema virtual, as máquinas inevitavelmente precisam se organizar para gerarem um ser humano que atenda às características genéticas do casal, a fim de se manter a harmonia da falsa realidade. Além disso, mesmo que uma mulher consiga engravidar de forma espontânea, ela jamais vai obter um filho na simulação, justamente porque todo o processo de gestação é virtual, enquanto artificialmente uma nova criança é gerada no mundo real. Sua gravidez, portanto, seria psicológica e talvez se refletisse na Matrix. A crença irrevogável de que existe uma criança crescendo dentro de si poderia conseguir de alguma forma dobrar a Matrix. Assim, a mulher se sentiria grávida, apresentaria todos os sinais dessa condição e até ficaria com a característica barriga grande, mas não teria nada ali. Dito isso, os filhos que as pessoas têm dentro da simulação possuem corpos reais. Afinal, vemos um bebê sendo alimentado com os restos mortais de indivíduos que morreram nas usinas de energia. Se considerarmos a praticidade, talvez fosse mais fácil mesmo sustentar crianças virtuais, pois para quem está na Matrix não existiria diferença. Mas é mais provável que as máquinas gerem crianças reais, com uma origem, pai e mães biológicos que, sem serem consultados, fornecem as informações genéticas necessárias até para aumentarem e renovarem sua capacidade energética. Porque sempre que os agentes possuíram alguma pessoa na franquia Matrix, tirando o agente Smith, depois que se tornou um vírus, foi para se aproximar do seu alvo, a fim de capturá-lo ou persegui-lo. Ou seja, era um modo prático de se chegar perto de um sujeito rapidamente, não a maneira em si de pegá-lo. Até porque eles tinham habilidades aumentadas e aprimoradas. Tudo o que eles precisavam era estar próximo, porque sozinhos já dariam conta de resolver o problema. Contudo, supondo que eles poderiam, porventura, possuir alguém quando bem entendesse, mesmo que isso nunca tenha acontecido na franquia, nesse momento do filme e da vida do Thomas Anderson, os agentes não desconfiavam de que ele viria a ser uma ameaça e muito menos que ele era o escolhido. Lembrando que os agentes não conhecem esse conceito e muito menos que ele é fruto das próprias máquinas. Pelo que foi estabelecido, os agentes normais não saem possuindo pessoas aleatórias por mero capricho ou só porque podem. Para chegarem a tal ponto, a situação precisa ser urgente, como na perseguição na rodovia vista no segundo filme, ou quando Neo e Trinity vão salvar Morpheus. Nessas ocasiões, existia um perigo real para a estabilidade da simulação. Era preciso neutralizar aqueles elementos que estavam pondo em risco a normalidade da Matrix, para não gerar um desconforto generalizado nas pessoas ao redor. Portanto, um agente só chega a possuir um indivíduo quando não lhe resta outra alternativa para cumprir sua função. Dito isso, o então Thomas Anderson não foi possuído porque não era preciso. Ele só havia demonstrado um comportamento levemente divergente, mas nada que exigisse uma abordagem incisiva. Além do mais, os agentes queriam interrogá-lo porque ele recentemente tinha entrado em contato com a Trinity e com o Morpheus. Desse modo, acreditavam que poderiam usá-lo para tirarem informações sobre ambos. Talvez possuí-lo não fosse eficaz para obter esse conhecimento. Ainda temos que considerar que, sendo o objetivo primário dos agentes manter a normalidade, se eles possuíssem o Mr. Anderson naquele local, repleto de outras pessoas, estariam indo contra o que foram programados a fazer. Considerando o que o conselheiro Hammond disse na conversa com o Neo e o que vemos nesse momento, existe todo um tipo de mecanismo e estrutura que comporta a vida em Zion. Os habitantes da cidade utilizam máquinas que, de alguma forma, produzem oxigênio, provavelmente com árvores e vegetação, que eles descobriram uma maneira de criarem utilizando o calor do núcleo da Terra e com iluminação artificial, mantendo o ar limpo e o ambiente habitável através de um sistema controlado e simulado de atmosfera. A verdadeira questão é como eles conseguiram todo esse aparato tecnológico capaz de sustentar o modo de vida deles. É lógico que o desespero para sobreviver a qualquer custo não só faz o público aceitar com mais facilidade este feito, como cria uma urgência para direcionar todo o alcance tecnológico possível para a estrutura responsável por fazer a manutenção da vida na cidade. Mas levando em conta que esses indivíduos saíram da simulação completamente nus e literalmente sem nenhum pertence, além de provavelmente terem sido perseguidos por sentinelas, só nos resta imaginar que, de alguma forma, eles conseguiram coletar restos de máquinas e, com o tempo, foram aprimorando suas habilidades para construírem gradativamente mecanismos cada vez mais complexos, até chegarem no ponto que vemos nos filmes. Uma organização completa, tanto de estrutura quanto de sociedade.
Tendo em mente que a humanidade, em determinado momento, conseguiu criar inteligência artificial, significa que ela atingiu um certo nível de conhecimento e avanço tecnológico bem alto. Porém, as pessoas que estavam na simulação, teoricamente não deveriam saber disso após terem saído da Matrix, porque não teria como. Contudo, a existência dos arquivos de Zion sugere que os habitantes da última cidade dos humanos armazenam ou têm acesso a informações privilegiadas sobre o passado da humanidade, com esses conhecimentos que atingimos em certo momento da história. Mas como os governantes de Zion obtiveram acesso a essas informações, é outro mistério. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi dito. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo. Todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.